estava sendo relatado pelo profeta, né? Então, Baruque leva e lê para os secretários, lê para o sumo sacerdote, e eles, então, tentam esconder do rei, mas o rei fica sabendo daquele livro, daquele rolo, pede para que leve para ele, e com poucas palavras que foram lidas, ele fica irado, porque as profecias eram de condenação de Deus a respeito do seu povo, e relatando que o povo iria ser levado para o cativeiro. Então ele fica irado e corta o livro e joga no fogo e queima. E quando Baruque volta até Jeremias, que se encontrava preso, e Jeremias então fica consternado, fica até de certa forma decepcionado com a situação, e Deus manda que ele então relate novamente tudo o que estava naquele livro anterior. E o interessante é que a palavra diz que ele, então, relatou tudo o que tinha escrito e mais algumas coisas que Deus acrescentou. Então, é interessante que esse relato que nós temos em mãos é um relato que já tinha sido feito anteriormente com acréscimos, com coisas a mais que Deus colocou assim para que nosso aprendizado fosse maior. Então, feita essa pequena introdução, também é importante dizer que seu ministério profético foi bastante longo, ele se prolongou por aproximadamente 40 anos, e nós já vemos aqui que eu quero que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias para que a gente leia o que está escrito aqui no capítulo 1, a partir do verso 1, por favor, vamos ler. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E finalizando: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Então vejam, aqui é importante que os irmãos analisem que Jeremias, ele, por 3 vezes consecutivas, o Senhor veio até ele e trouxe palavras para ele, entendeu? Ele diz aqui: veio a mim a palavra do Senhor.
Mas antes de nós meditarmos sobre algumas coisas interessantes que estão contidas aqui, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na introdução, logo no verso 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Irmãos, isso é importante a gente frisar, porque Ilquias, ele era tataraneto de Abiatar. Se os irmãos quiserem, depois confiram em casa, aí, confiram aí nas suas Bíblias, o relatório, quando Saul manda matar todos os sacerdotes e que sua guarda pessoal vai com essa incumbência e eles, então, não obedecem à ordem de Saul de matar todos os sacerdotes que estavam em Nod, e ele, então, comissiona Doeg, o Edomita, e o Doeg vai e mata todos os sacerdotes, à exceção de Abiatar. E Abiatar foge e se encontra com Davi, que estava escondido na caverna, e os irmãos sabem desse relato que Davi fica durante um tempo nessa caverna, e esse sacerdote, então, ele se torna bastante amigo de Davi e acompanha Davi durante 40 anos, e ele, juntamente com Zadok, ficam oficiando para Davi como sumo sacerdote. Até que Davi, já bem idoso, já prestes a morrer, o seu filho, Adonias, que de fato, segundo a lei, teria prioridade e preferência para ser o seu sucessor, se autoproclama rei e começa a destilar na cidade como rei, e então Abiatar se une a ele. Então, Abiatar presta, então, a Adonias a sua confiança e se alia a Adonias. E Zadok, então, não aceita esse tipo de situação e fica com Davi. E nós sabemos que Natã, juntamente com Batseba, vão até Davi e fazem Davi se lembrar que ele tinha prometido que o seu sucessor seria Salomão. E Davi assim faz, e Davi então manda que pegue a sua mula que estava guardada no seu aras pessoal, coloque Salomão sobre ela e coroe Salomão e unja Salomão rei. E Salomão então é proclamado rei diante de todo Israel. E nós vemos então que, posteriormente, ao ser entronizado, Salomão, ele vai fazer agora a justiça de todos aqueles traidores que tentaram trair o seu pai. E entre estes, ele chama Abiatar à sua presença. E diz, olha, você é digno de morte, você é um traidor, mas considerando que você esteve com meu pai durante muito tempo em fidelidade, ajudou a carregar a arca do Senhor, eu não vou te matar. Mas você vai ser desterrado e vai agora sair daqui de Jerusalém e permanecer e morar em Anatote. Que Anatote não era uma cidade amaldiçoada, como alguns pregam aí, e que dizem que Anatote é uma cidade amaldiçoada. Não é verdade. Josué, quando faz a distribuição das cidades que caberiam como herança aos levitas, entre estas está Anatote, que passa a ser a cidade dos levitas e dos sacerdotes. E eles, então, moravam nessa cidade. Então, ele diz, olha, você vai ficar desterrado e você vai ser desonrado, você vai ser desmerecido e não vai mais exercer o sacerdócio doravante. E é bom que os irmãos lembrem também que quando Samuel está sendo treinado diante do Senhor no templo, e ele está sendo criado por Eli, e que Eli começa a dar prioridade, dar preferência, a honrar mais os seus filhos do que ao Senhor, o Senhor manda um profeta anônimo, e esse profeta, então, faz uma proclamação de uma profecia que o Senhor diz, e diz que da casa de Eli seria extirpado o sacerdócio iria cessar, e que os seus filhos, sua descendência, morreriam todos novos, e aqueles que não morressem novos não exerceriam o sacerdócio, iriam mendigar o pão. E o que sucede é que desta descendência de Abiatar era da descendência de Eli, da casa de Eli,
e se cumpre essa profecia integralmente, cabalmente, já nesses dias que Salomão faz esse decreto. E nós vemos que Ilquias era tataraneto de Abiatar. Isso é importante para que os irmãos entendam que, então, Jeremias, ao ser filho de Ilquias, ele seria sacerdote de fato por um direito de herança, mas nunca iria exercer o sacerdócio em Jerusalém. Então, o seu destino estaria selado para ser morador dessa pequena cidade próxima a Jerusalém e ser da uma descendência sacerdotal sem honra, porque tinha sido desmerecido, desonrado por Salomão, cumprindo o que Deus já tinha dito anteriormente. É interessante os irmãos entenderem também que o levita, aquele que iria exercer o sacerdócio, ele só poderia iniciar aos 30 anos. Até 30 anos ele era considerado criança para exercer isso. Era um jovem que não tinha essa capacidade de exercer ministério profético ou sacerdotal. Por isso é que ele diz, logo lá na frente, nós já lemos isso, eu sou apenas uma criança. Não é que ele era uma criança de fato, um narrar, um meninozinho pequenininho. Não, de fato, ele tinha aproximadamente 25 a 30 anos de idade, mas era criança para exercer esse ministério profético. É interessante também que os irmãos entendam que o sacerdote o levita era treinado e a partir dos 30 anos, eram 5 anos de treinamento, para que a partir daí ele pudesse então agora ser ajudante ou secretário do sumo sacerdote e durante mais 5 anos treinando para que posteriormente ele pudesse assumir esse cargo de sumo sacerdote. Então, de 30 até aproximadamente 40 anos, era um treinamento bastante longo, e os irmãos sabem muito bem que o tabernáculo foi estabelecido, posteriormente o templo, né, que aqui o templo ainda estava em pé, esse templo iria ser destruído por Nabucodonosor, e os irmãos sabem muito bem que Deus se apresentava diante do sumo sacerdote uma vez no ano, né, no dia do Yom Kippur, no lugar santíssimo, Deus manifestava a sua presença, a sua Shekinah, a sua presença, e manifestava a sua glória, o kavod, enchia todo o templo com uma nuvem muito espessa, e falava com o sumo sacerdote uma vez no ano. Então, eu quis que os irmãos meditassem nessa situação toda que precede, que Jeremias, então, nessa idade, ainda que não era uma idade para assumir o cargo de sacerdote, e que ele jamais iria ouvir a palavra do Senhor, porque ele nunca iria se transformar num sumo sacerdote para ter esse privilégio do Senhor falar com ele. E aí nós vemos aqui agora, que coisa tremenda, quando nós vemos o relato, e veio a mim a palavra do Senhor. Então Deus escolhe a este rapaz, e é tremendo também que nós vemos aqui dizendo que o Senhor o escolheu antes dele ser formado. Muitas pessoas até ficam perplexas e até ficam, de certa forma, constrangidas pelo seu passado e que, muitas vezes, algumas pessoas referirem, olha, você fez isso, você fez aquilo outro, eu sei quem você é, eu sei quem você foi, e muitas vezes vocês podem até pensar que vocês não teriam mais esse privilégio de Deus falar, que você é uma pessoa indigna. Mas a palavra nos diz aqui que Deus nos escolheu antes de tudo que você fez de problemático, de encontro ao caminho do Senhor, Deus já tinha lhe escolhido, já tinha determinado tudo o que você seria. E Deus, ao fazer isso, ele tem um propósito. Vejam que aqui nós vemos no texto dizendo que Jeremias, ele começa a expor ao Senhor suas limitações, suas incapacidades, da maneira que alguns outros que foram chamados também pelo Senhor. Lembro que Moisés, ao Deus chamá-lo, comissioná-lo, ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu não tenho uma fala fluente, eu sou pesado de línguas, eu tenho dificuldade de discursar, eu não vou conseguir falar e expressar e falar em teu nome. Nós vemos também que essa mesma situação foi dita pelo profeta Isaías, que ele era um homem de lábios impuros,
E nós vemos vários outros relatos. Sansão, quando Deus o chama, ele diz: não, Senhor, houve algum engano, a minha família é a menor de Israel, e eu sou o menor da minha família. E eu não sou esse varão valoroso que o senhor está dizendo, eu sou um covarde. Eu estou aqui com medo, trabalhando à noite, escondido, aqui num lugar que é para trabalhar a uva, eu estou trabalhando o trigo, porque eles nunca iriam me procurar malhando trigo, na época de trigo, aqui no lagar onde usa uva. Então, de fato, nós vemos aqui cumprindo o que a gente sabe, que Deus, ele primeiro escolhe e depois ele capacita. E não o contrário, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é muito relevante para a gente nessa manhã que nós estamos estudando aqui. Vemos em seguida também, isso é uma coisa importantíssima, que diante desse seu relato, dessa sua incapacidade, o Senhor diz: não temas, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E isso é interessante também que os irmãos parem para meditar, porque nós vemos 3 relatos de que Deus, então, toca na boca de servos dele, né? Nós vemos que Isaías, o anjo tira um abraço do altar e coloca na boca de Isaías para purificar. Nós vemos aqui em Jeremias, Deus purificando seus lábios para que a palavra seja colocada na sua boca, essa palavra santa de Deus seja colocada naquela boca para que ele passe a falar a sua palavra. E nós vemos também no livro de Daniel, e eu fui ler e me chamou muito a atenção, quando Daniel estava quase morto e o anjo aparece a ele, o anjo poderoso que aparece com um livrinho na mão, e ele diz que está realmente sem condição até de falar, de levantar, ele está quase morto. E o anjo vem, toca na sua boca e lhe dá saúde, e lhe dá vigor, tocando na sua boca, para que ele passe a profetizar e relatar as palavras que Deus coloca na sua boca. Coisa tremenda que a gente viu essa manhã. Mas então, continuando aqui, nós vemos agora que o profeta Jeremias, ao ser comissionado, Deus diz aqui 2 etapas de sua tarefa. A primeira tarefa, que ele seria colocado, comissionado para derrubar, para destruir, para fazer juízo, para decretar julgamentos, mas aí depois nós vemos também escrito aqui que seria também para edificar, para construir posteriormente. Agora, o interessante, irmãos, que eu gostaria que vocês analisassem aqui, é que Deus logo a seguir lhe dá 2 visões importantes. A primeira visão importante é sobre essa questão da vara de amendoeira, que os irmãos prestem bem atenção. Existe no hebraico um jogo de palavras, que aqui na tradução parece uma coisa sem sentido. Quando ele diz: o que é que você vê, Jeremias? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou vendo uma vara de amendoeira, você viu bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que tem a ver uma coisa com a outra? É porque no original, nós aqui temos um jogo de 2 palavras. Jeremias, ele diz: eu estou vendo uma shoqued. A shoqued era uma palavra, porque se vocês lembrarem, o hebraico ele é só consonantal, só tem consoantes, não tem vogais. E aqui são 2 palavras iguais que estão sendo colocadas, apenas que na pronúncia, a primeira palavra é shoqued e a segunda palavra é shaked. Então, Jeremias diz: eu estou vendo uma shoqued. Aí Deus diz: muito bem, eu shaked. O que significa isso? Então, shoqued significa amendoeira, mas significa também vigiar, vigilante e despertar. Por quê? Porque essa árvore tinha características muito especiais, a amendoeira. Era uma árvore que ficava, como as demais, num estado de latência, de dormência no inverno, caía todas as suas folhas no outono, semelhante às demais árvores, só que ela ficava numa situação de preparo, de vigiar, e logo no início do equinócio da primavera, então era a primeira árvore que produzia frutos, e de forma tremenda ela produzia flor e frutos simultaneamente, não era como as demais. Então ela, ao iniciar a primavera, ela já estava frutificando. Lembrando também
que essa vara de amendoeira tem um significado profético muito antigo, quando houve o questionamento do sacerdócio de Arão, e que o povo acusa Moisés de estar colocando o seu irmão como sendo sumo sacerdote, e não sendo por ordem de Deus, por direção de Deus. Então, houve aquele processo de colocar as varas, enterrar as varas de amendoeira diante das tendas de cada um daqueles homens que estavam ali, que estavam disputando o sacerdócio. E aí nós vemos que o Senhor fez com a vara de Arão, que era produzisse flores e frutos. Então, essa vara que frutificou, ela foi colocada dentro da arca do concerto, E a vara que frutificou juntamente com o maná e as tábuas da aliança. Isso teve um significado muito importante, mostrando que esse ministério de sacerdote de Arão iria ser um ministério frutífero, que iria ser de forma perpétua até findar, como nós vimos, que Jesus estabelece um novo sacerdócio, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mas voltando então, ele diz, eu estou vendo uma vara de amendoeira. O que significa? Eu estou vendo a vigilante, eu estou vendo aquela árvore que fica vigiando para frutificar num tempo próprio. E esse tempo próprio da amendoeira era um tempo que não era próprio ainda para as demais árvores. Lembrando quando Jesus diz, e coloca nas palavras de Paulo, que nós devemos produzir frutos dignos de nosso arrependimento. E esses frutos e essa palavra que nós vamos jogar, essas sementes, elas têm de ser colocadas e lançadas em tempo e fora de tempo. Quando Jesus olha para aquela árvore que estava frondosa, cheia de folhas, e Jesus diz, vai lá e traz frutos para mim. E aquela árvore, então, não tinha fruto nenhum. Jesus, então, amaldiçoa aquela árvore que ela era para estar com fruto e não tinha fruto. Mas os discípulos, então, dizem uma coisa paradoxal. Mas, Senhor, não é época de fruto ainda. Parecendo que Jesus, então, estava mandando colher frutos numa época imprópria. Mas aí nós vemos que o Senhor, então, diz exatamente, eu velo, eu estou aqui despertado, eu estou vigilante sobre a minha palavra para que ela se cumpra, porque tudo aquilo que o Senhor iria colocar na boca de Jeremias iria se cumprir. Como Deus fala através de Samuel e diz, nenhuma das palavras que ele falou, Deus deixou cair ao chão. Né? Coisa tremenda. Vocês agora parem para pensar o que é um profeta. Um profeta não é simplesmente um porta-voz de Deus. Não é apenas aquele que fala o que Deus manda que ele fale. Deus coloca no profeta uma situação especial. Primeiro, Deus coloca para o profeta vivenciar a sua palavra. Deus joga no profeta um sentimento que é o seu sentimento. O profeta passa a sentir o que Deus sente, para que ele possa ministrar essa palavra de uma forma veraz, de uma forma verdadeira, que ele está sabendo o que está falando. Ele vive aquilo que ele fala. É assim que ele quer que nós façamos também no decorrer da nossa vida cristã. Que a gente fale e viva o que a gente fala. Que não sejamos apenas falantes da palavra, mas praticantes da palavra. E isso é muito importante, nós vamos ver depois, no decorrer da lição, e na outra que nós iremos ainda ministrar para os irmãos, que Deus coloca vivências em Jeremias que parecem coisas sem lógica nenhuma. Quando ele coloca, por exemplo, a gente vai adiantar aqui, manda que ele pegue e compre um cinto de linho branco, que representava o sacerdócio e representava a honra também, porque nós seremos vestidos de linho branco fino. Todos que se apresentarão diante do Senhor terão vestes brancas de linho. Isso está no livro de Apocalipse, depois os irmãos confiram. Mas então Jeremias compra esse cinto e cinge os seus lombos com esse cinto, como o sacerdote cingia seus lombos também. E ele faz isso, e Deus diz, olha, não lave, fique usando ele sem lavar, não coloque na água. E depois ele vai, e depois de muito tempo ele usando aquele cinto já durante um tempo e sendo exposto, todo mundo vendo,
Deus diz, agora tira esse cinto, leve para o rio Eufrates, e esse rio Eufrates significa frutífero, mas ele fica na margem do Eufrates. Isso significa também que o povo iria ser colocado às margens do Eufrates lá na Babilônia. Tudo isso tem significado profético, mas esse cinto significava também a honra e intimidade, porque era uma peça que era colocada por dentro da veste, não era aquele cinto que era colocado por fora, né, da veste sacerdotal, e sim um cinto que é largo, que era colocado tipo uma sunga, e colocava na cintura e se estendia até os pés. E Deus aí manda que ele enterre. Depois de muito tempo, Deus diz, agora está lembrado daquele cinto que eu mandei você enterrar? Lá na margem do Eufrates, na fenda da rocha? Olha que coisa tremenda. Na fenda da rocha. Aí Jeremias diz, estou lembrado, Senhor, pois vá lá agora e tire e vista ele novamente. Aí Jeremias, mas Senhor, mas esse cinto agora está todo apodrecido, está imprestável para ser usado. Não há condição de ser usado, ele está podre, está todo estragado. E Deus, é assim que o povo fez comigo, com a minha honra. O povo, então, fez com que essa minha intimidade do povo comigo se estragasse. Então, ele passa a ter essa vivência. Depois tem várias outras coisas que nós iremos relatar, mas vale a pena lembrar também que quando o Senhor, exortando esse povo que iria ser levado para o cativeiro, está falando com Oséias, e Oséias sacerdote, e o sacerdote, ele tinha algumas características todas especiais, ele não poderia casar com uma mulher que não fosse virgem, o sacerdote não podia ter nenhum defeito, isso é muito importante também que os irmãos vejam, porque esse sacerdote que pretendia ser sumo sacerdote posteriormente, ele não podia ter defeito nenhum, não podia ser coxo, não podia ter defeito físico de qualidade alguma, e no cerimonial era colocado sangue na ponta da orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito. Existia um cerimonial para esse tipo de situação. Então, ele não podia ter defeito algum. Mas, entre essas coisas, ele precisava ser casado com uma mulher virgem. Aí, o Senhor chega, chama Oséias, que era solteiro, e diz, Oséias, você, então, agora vai casar. Oséias fica super contente e diz, pronto, Senhor, pode escolher a mulher para mim, eu confio que tu vais escolher a melhor mulher possível. E o Senhor disse, tá bom, Oséias, você vai agora naquele prostíbulo que tem próximo à sua casa, aquele prostíbulo que tem aquelas mulheres totalmente devassas, e você escolhe a pior mulher que tem lá. Eu vou te indicar quem é ela. E aí, Oséias fica perplexo com a situação e diz, Senhor, mas como assim? Eu vou casar com uma prostituta? Aí o Senhor diz, exatamente, você vai casar com essa prostituta e você vai andar com ela durante o dia e ela vai ser sua mulher, você vai mostrar para todo mundo que ela é sua esposa, mas à noite você vai deixar que ela continue com sua vida de prostituição. Você vai deixar que elas escondidas façam tudo o que ela estava fazendo antes. E ela vai engravidar e vai ter filhos, mas esses filhos não são seus. Você fique sabendo disso. E todos vão saber que esses filhos não são seus também, Oséias. E nós vemos que isso cria uma situação tremenda na vida de Oséias, de humilhação, de constrangimento, de que a vida dele ficou sendo uma chacota total diante de toda aquela comunidade. E aí, assim, o Senhor chama ele e diz, é assim que eu estou sendo tratado pelo meu povo, Oséias. O meu povo anda comigo de braços, se chama pelo meu nome, casou comigo e está me traindo continuamente com outros deuses. Está sendo infiel. E está tendo filhos com outros deuses. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o profeta, quando começa a pregar essa palavra, ele está pregando o que ele vive. Por isso que é tão difícil ser um profeta do Senhor, porque nós não falamos o que nós queremos, nós falamos o que o Senhor põe em nossa boca. Isso é tremendo. Quando chegaram diante de João Batista e disseram, tu és Elias, tu és o Messias esperado, ele disse, não, de forma alguma, eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Eu acho muito interessante quando o pastor de nossa igreja diz, eu sou apenas a caixa de som que está falando aqui o que Deus está mandando. De fato, irmão,
Nós somos apenas uma caixa de som que está falando o que o Senhor manda. Só que essa caixa de som, ela está conectada diretamente lá no céu. E ela só vai produzir o som vindo de lá do céu. Coisa tremenda que Deus ensina para a gente nessa manhã. Mas continuando a palavra, então, aqui o Senhor está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E vemos na segunda produção aqui dessa visão, vejam que o Senhor mostra visões e em seguida ele explica detalhadamente. Coisa que nem sempre Deus faz com os seus profetas. Muitas vezes Deus dá uma visão, ou dá uma palavra profética, e não explica o que é. Isso causou um problema sério com Daniel. Quando Daniel disse, Senhor, o que significa isso? Quando isso vai suceder? E aí o Senhor diz, não te compete saber isso agora. Fecha o livro, sela, depois eu vou explicar isso aí. Então, nós vemos também que esses profetas nem sempre veem a sua profecia falada se cumprir, para que ele tenha aquela honra de ver a sua palavra que ele falou ser reconhecida e ele ser tido como o profeta do Senhor. Nós vemos então que, apesar de ter tido uma vida muito longa, Jeremias morre sem ver o cumprimento da sua palavra profética. Mas veja que coisa tremenda, ele foi escorraçado, ele foi preso, ele foi açoitado por diversas vezes, sofreu de forma tremenda, e tudo que ele falava era tido como que não era verdadeiro. Constantemente ele ia falar uma coisa e Deus parecia que não dava suporte, de forma até parecendo que o que Deus falou aqui, que iria fazê-lo coluna forte, uma porta de bronze, coluna de ferro, e que ninguém iria conseguir derrotá-lo, chega a um ponto de ele já tendo apanhado muito, estando preso, ele chega e dialoga com o Senhor, dizendo, Senhor, tu me enganaste. Tudo o que eu estou falando, ninguém aceita, ninguém acredita, eu não estou tendo honra nenhuma. Como é que é esse negócio? Eu não vou mais pregar a tua palavra. E aí nós vemos o relato de uma coisa tremenda, que logo a seguir, da mesma forma como Davi, ele está dizendo, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Por que tu estás abatida? Por que tu estás decaída dentro de mim? Sem esperança nenhuma. Aí em seguida ele diz, o que é que ele fala em seguida? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Em seguida Deus renova, vem a palavra do Senhor, entra, penetra por todos os poros do nosso corpo, e a gente é renovado. E em seguida esse diálogo que Jeremias está dizendo, que está sendo enganado, que não vai falar nada mais, ele diz, não, Senhor, mas a tua palavra arde dentro de mim. Lembram quando os discípulos estavam caminhando para Emaús e que Jesus estava falando e que eles não reconheceram imediatamente, e em seguida, quando Jesus vai abençoar na casa aquela comida e que depois se ausenta, ele diz, porventura, quando ele estava falando, as suas palavras não ardiam dentro de nós? Então Jeremias diz, a tua palavra arde dentro de mim e eu não posso deixar de falar. É aquilo que Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. Eu não vou porque eu quero, é porque o amor de Cristo me impulsiona, ele me dá força e me renova. E vocês pensam que eu sou louco, que estou fazendo uma coisa sem lógica, mas eu não posso parar. Aquilo que Pedro, após apanhar, após ficar preso, e que diz, olha, não fala mais do nome desse Jesus aqui. Ele diz, olha, importa obedecer a Deus e não a vocês. E nós não podemos deixar de falar desse nome. É isso que constitui o profeta do Senhor. O profeta do Senhor, ele passa agora a ter intimidade, a viver e a sentir o que o Senhor sente. E nós vemos isso acontecer na vida do profeta Jeremias. Ele passa a falar tudo aquilo que o Senhor estava sentindo, todas aquelas tentativas contínuas do Senhor, do povo voltar para si, do povo parar de idolatrar, do povo deixar de se prostrar diante de Baal, de Azera, de Astarote, de Moloque, mas não aconteceu, não houve um sucesso nesse sentido. E nós vemos durante o decorrer desses reis que continuamente eles se afastaram do Senhor. E o final de nossa lição hoje
é exatamente essa questão de quando no governo já de Zedequias, quando ele então vai profetizar, finalizando que o povo iria de fato ser levado cativo, e estava já sendo levado para o cativeiro, e que os falsos profetas, porque o interessante é que a gente está falando de profeta, e nós temos profetas verdadeiros e profetas falsos. Da mesma maneira que quando Jesus está falando que o Pai procura verdadeiros adoradores, é que nós temos verdadeiros adoradores e falsos adoradores. E o interessante é que essas coisas estão dentro de nós, não estão por fora. E nós não sabemos quem é verdadeiro adorador, quem é um falso adorador, quem é um verdadeiro profeta, quem é um falso profeta. Porque a palavra ainda vai se cumprir. Nós temos a profecia de cumprimento próximo, uma profecia de médio cumprimento e uma profecia de um longo cumprimento, que o profeta vai morrer e não vai ver aquilo acontecer. E o que sucede é que os profetas falsos estavam dizendo para o rei: não te preocupa, rei, tu estás sendo levado para o cativeiro, mas esse cativeiro vai durar pouquíssimo tempo, só 2 anos. E tu vai voltar do cativeiro e trazer de volta tudo que foi levado. Todos os instrumentos, tudo que foi levado do tempo, toda a tua riqueza, e teu reino vai ser restaurado, e tu vai voltar a reinar em opulência, em glória. E aí Jeremias exorta esses falsos profetas e dá um decreto sobre eles e diz que nesse mesmo ano esse profeta Ananias vai morrer e que de forma nenhuma não vai ser um cativeiro curto assim, que esse cativeiro vai durar 70 anos. E diz uma coisa paradoxal: olha, vocês vão para esse cativeiro, vocês vão ficar durante esse tempo todo muito longo, é para vocês construírem lá, é para vocês prosperarem nesse lugar, negociarem nesse lugar, deem suas filhas para os filhos desse povo da Babilônia e casem elas com ele, peguem seus filhos, casem com as filhas dele, orem por essa cidade, pela paz dessa cidade, para que essa cidade prospere e tenha paz, porque vocês só vão ter paz se orarem pela paz dessa cidade. Coisa tremenda, irmãos. Você parar para pensar numa situação dessa. A cidade sendo destruída, o povo foi todo massacrado, e Deus agora manda o profeta dizer: vocês estão indo para lá e orem por esse povo. Orem pela paz desse povo, pelo progresso desse povo, porque vocês só vão ter paz e progresso lá se vocês orarem por eles. Aí me lembrou na hora do que Deus disse para Jó. Jó, agora você vai fazer o seguinte: eu vou te restaurar, mas só quando você orar pelos seus falsos amigos, pelos seus inimigos, que você estava com eles aqui. E na hora que Jó, então, ora por seus falsos amigos, por seus inimigos, Deus restaura tudo que ele tem. Isso me fez lembrar também o profeta Jonas, quando aquele povo que tinha sido destruído pelo cativeiro assírio, o reino do norte, os ninivitas vieram, os assírios, a capital era Nínive, e arrasaram. Eles eram extremamente perversos, como os babilônicos também eram, e Jonas tinha ódio por esse povo. Então, quando Deus então comissiona Jonas para ir pregar em Nínive, a palavra seria uma palavra de juízo. Vai lá e diz que Nínive vai ser destruída. Mas agora o que eu quero que vocês entendam é isso, que quando você passa a privar de intimidade com o Senhor, aquilo que parece tão difícil de saber o pensamento do Senhor, que Deus diz: os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Mas quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor, nós passamos a ter um relacionamento de amigo. E qual é o amigo que não sabe o que o outro amigo está passando, está sentindo? Então, Jonas, ele foge e depois ele explica por que ele foge. Ele: Senhor, sabe por que eu fugi? Porque eu te conheço, Senhor. Eu sabia que se aquele povo se arrependesse, tu não ia destruir. Porque tu és um Deus misericordioso.
Coisa tremenda, certo? Então, eu quero que os irmãos hoje, nós vamos encerrar essa lição, sabendo disso, que as misericórdias do Senhor, elas se prolongam todos os dias, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, e que o ministério profético é um ministério de amor, de esperança, de salvação, e não de juízo e de condenação. O evangelho são boas novas. Olha que coisa tremenda. É um evangelho de boas notícias. Jesus, ele está aqui para trazer essas boas notícias. Deus quer se reconciliar conosco. Da maneira que Deus queria se reconciliar com seu povo, e o povo não queria, e isso se cumpriu cabalmente quando Jesus disse, como eu queria, mas vocês não quiseram, certo? Hoje Deus está com essa palavra dizendo, todos os que vêm a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Que Deus nos abençoe e que coloque em nosso coração esse amor pelas pessoas. E nunca, jamais, palavras de castigo, de juízo. Deus está fazendo isso porque Deus quer castigar. Isso é um cumprimento do castigo de Deus, que Deus está irado com esse povo. A ira de Deus vai ser derramada sim, mas não agora enquanto a igreja está aqui. A igreja ainda está com esse ministério profético para ser lançado para esse povo. A semente precisa ser lançada e essa semente ainda vai brotar e produzir frutos. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.